Síndrome de burnout. Burnout foi um termo utilizado nos anos 70 para a síndrome de esgotamento em relação a alguns trabalhos excessivos onde o resultado do trabalho está atrelado ao julgamento de terceiros. No esporte, a síndrome de burnout vem se tornando mais comum no dia a dia dos atletas. Com temporadas intensas, com pequenos intervalos entre uma temporada e outra, faz com que os atletas estejam em constante foco e treinamento. Nos dias atuais, podemos notar que todos somos substituíveis e que nem só de talento conseguimos se manter no esporte. Faz com que os atletas treinem intensamente para superar seus adversários e também ser o foco das mídias e técnicos do mundo todo. Em ano de Copa do Mundo, onde só os melhores de cada país podem participar, a cobrança interna é cada vez maior para se destacar e ser chamado para representar seu país na maior competição de futebol do mundo. O estilo de treinamento dos atletas influencia demais para o agravamento da síndrome. Nós temos dois estilos de treinamento. O treinamento periodizado, que é aquele que a estratégia deliberada de expor o atleta a cargas de treinamento de grande volume e alta intensidade, seguidas por uma carga de treinamento mais baixa, conhecida como estágio de repouso. O objetivo no treinamento periódico é de condicionar os atletas de modo que seu desempenho atinja o máximo de uma data específica ou um prazo determinado. Já o treinamento excessivo refere-se a um ciclo curto de treinamento, durante o qual os atletas se expõem a cargas de treinamento excessivas próximos da capacidade máxima, ou atingindo o máximo dessa capacidade. Infelizmente, o processo de sobrecarga está longe de ser perfeito e é muito individual, sendo que tentar de propósito sobrecarregar os atletas pode por vezes resultar em uma consequência negativa, como uma lesão. A estafa é vista como resultado ou a consequência final de um treinamento excessivo que o atleta tem dificuldade em manter o regime de treinamento padronizado e não consegue mais alcançar resultados de desempenhos anteriores. O atleta verdadeiramente estafado, ele tem uma redução significativa no desempenho por um período prolongado, que ocorre durante ou após um período de treinamento excessivo, sem apresentar melhora em resposta a reduções de curto prazo de treinamento. Diferentemente do que ocorre em outras fases da síndrome de estresse de treinamento, uma vez que a pessoa experimentou ter a síndrome de burnout, o afastamento do ambiente de estresse costuma ser inevitável. Então, no esporte, o burnout difere de simplesmente desistir, porque ele envolve características como exaustão psicológica e emocional, respostas negativas aos outros, baixa autoestima, depressão, produtividade em um nível muito abaixo do esperado e assim em diante. A síndrome de burnout tem algumas características bem específicas e eles são os seguintes: a exaustão física e emocional, né? A exaustão ela assume a forma de perda de energia, de interesse e de confiança do atleta. Sentimentos de baixa realização pessoal, baixa autoestima, fracasso e até depressão. Isso costuma ficar visível por baixa produtividade no trabalho ou piora do nível de desempenho. E, por último, a despersonalização e desvalorização. A síndrome de burnout é bastante comum em jovens que estão na fase amadora do seu esporte ou em transição para o profissional. A pressão de um time, patrocinadores, torcedores e de si mesmo para dar o seu melhor e para se destacar faz com que o atleta treine excessivamente para superar suas expectativas. Quem sofre da síndrome de burnout tem os seguintes sintomas: baixa motivação ou energia, problemas de concentração, perda do desejo de jogar, falta de preocupação, mudanças em valores e crenças, perturbação do sono, esgotamento físico e mental, autoestima diminuída, afeto negativo, mudanças de humor e abuso de substâncias. Provavelmente, a melhor forma de estudar o burnout seria encontrar pessoas que estivessem abandonando o esporte por esgotamento e compará-las a atletas ainda em atividade, que não se sintam esgotados. Mas é difícil localizar essas pessoas, e muitos jogadores esgotados continuam no esporte por razões como dinheiro, prestígio ou pressão de um técnico ou pai. Portanto, os pesquisadores desenvolveram um método por escrito para medir o burnout. O instrumento mais usado e aceito na psicologia geral é o inventário de burnout de Maslach, que mede a frequência e a intensidade percebidas nas sensações do burnout,
Esse inventário mede 3 componentes do burnout. Exaustão emocional inclui sensações de esgotamento emocional e exaustão. Despersonalização apresenta-se como uma resposta insensível e impessoal a outras pessoas no ambiente. Há um distanciamento das pessoas e uma sensação de estar apenas de passagem. O senso de realização pessoal refere-se a uma sensação diminuída de competência e realização no trabalho com as pessoas. Sentimentos de baixa realização frequentemente resultam em percepção de falta de capacidade de controlar situações. Tratamento e prevenção do burnout. O objetivo do estudo sobre treinamento excessivo, staff e burnout é aprender a desenvolver programas e estratégias que ajudam os profissionais do esporte a prevenir essas condições, ou pelo menos a tratá-las como efetivamente. Oferecemos as seguintes sugestões: melhore estados críticos nos atletas, comunique-se, estimule um estilo autônomo apoiador como técnico, estabeleça metas de curto prazo para competição e treino, tire folgas para relaxar, aprenda habilidades de autorregulação, mantenha uma perspectiva positiva, administre as emoções pós-competição, mantenha-se em boas condições físicas. Um dos casos mais recentes e famosos atualmente no mundo do esporte que pode ter uma relação com a síndrome de burnout é o caso do jogador de futebol mega prestigiado Cristiano Ronaldo, que vive uma fase muito ruim, né, de baixa produtividade, sintomas de depressão, né, despersonalização e desvalorização do próprio clube com o atleta, né? Sentimento de fracasso, a autoestima muito baixa, né? Perda de energia, interesse e principalmente a confiança que ele tinha antes, ele já não apresenta mais. Então pode ser uma relação aí da síndrome de burnout no futebol hoje em dia. E esse foi um incrível trabalho sobre a síndrome de burnout, amigos. Espero que tenham gostado. Os participantes desta obra-prima são Vinícius Ferreira, Vinícius Guilherme e João Matheus. Muito obrigado pela atenção.